Olá, aqui é o Paulo Maitá, CEO e cofundador da Bluefields Aceleradora. Estou aqui porque me pediram para contar a minha história, para vocês saberem um pouquinho mais de como que surgiu a aceleradora. Para isso eu tenho que voltar um pouquinho antes. Eu era profissional do mercado de trabalho mesmo, trabalhava com inovação, com biotecnologia, mais na área financeira e depois mais na área de estratégia e desenvolvimento de novos negócios. Comecei a minha carreira antes disso ainda trabalhando com startups, incubação de empresas, e fui tendo uma carreira nesse sentido, de alguns anos aí de desenvolvimento. Bem no comecinho da minha carreira, eu tinha feito um plano da minha carreira profissional, então esse plano tinha 10 páginas, tudo que eu fazia eu me guiava por esse plano, fazia revisões semanais, algumas mais profundas trimestrais, anotava tudo que eu queria de objetivo de vida, de objetivo profissional, tinha gráficos de alto desempenho, de autoavaliação. Então eu direcionava a minha vida e minha carreira profissional com esse plano que eu tinha feito. Até então atingindo aí todos os objetivos. E eu via isso algo muito pessoal, algo muito que eu sonhava, que eu queria. E ao mesmo tempo a minha vida na igreja, desde adolescente, na igreja cristã, eu via que eu podia participar da missão de Deus, eu podia ser alguém no reino com os recursos que eu ganhava. Então sempre tinha um missionário ou uma missionária que ia lá na frente, mostrava as fotos ali das crianças da África ou de outros lugares, e eu me sentia na obrigação de contribuir com esses projetos e assim fazer a minha parte no reino de Deus. Foi então que eu viajava bastante para fora do Brasil a trabalho. Eu fui para uma viagem nos Estados Unidos. No meio da viagem parei ali no Texas, fiz a minha inscrição para uma conferência chamada Passion Conference. E durante essa conferência eu vi um testemunho de um pastor, do Francis Chan. Ele estava contando a história de um empresário, de um empreendedor que ia para diversas partes do mundo e ajudava a restabelecer a justiça, restabelecer o amor, a dignidade na vida das pessoas de uma forma simples, ajudando elas a empreenderem e promovendo emprego e renda também em vários projetos de impacto socioeconômico. E além disso, ele também levava as boas notícias do Evangelho, falava sobre Jesus e do porquê ele está fazendo aquilo, do propósito de vida dele. E isso começou, conforme eu ouvi essa história, isso começou a me impactar muito. E na verdade eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo naquela conferência, eu só sabia que eu tinha que estar ali por algum motivo. E eu lembro uma voz assim, Deus falando comigo naquele momento: filho, por isso que você está aqui, por isso que eu te trouxe aqui, para você ouvir essa história. E eu fiquei muito impactado com aquilo, comecei a repensar todo o plano de carreira de 10, 12 páginas aí que eu tinha, e fiz uma oração bem sincera pela primeira vez, que falei: Deus, eu te entrego aqui tudo que eu planejei para mim mesmo, para que você planeje daqui para frente. E fiquei com muita paz, fui trabalhar, voltei para o Brasil. No que eu voltei para o Brasil, a empresa que eu trabalhava na época, de biotecnologia, me deu 2 ofertas de trabalho, na mesma empresa. Uma para eu me mudar para os Estados Unidos, meu trabalho estava fazendo bastante diferença ali, e a maior parte do meu trabalho eram pessoas dos Estados Unidos. E um outro trabalho para eu me mudar na época de Curitiba para São Paulo. Moro em São Paulo hoje, então foi essa decisão que eu tomei. Depois de um processo muito longo de decisão, meu pai falava uma coisa, minha mãe outra, grupos de amigos falavam coisas diferentes. E aí fiz análises também de peso e ponto e empatava, até que eu fui orar sobre esse assunto. E Deus me deu muita paz de que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E eu rejeitei a proposta dos Estados Unidos, fiquei no Brasil. E eu mudei para São Paulo, falei: poxa, eu preciso entender mais o que é a missão de Deus, preciso aprender sobre isso. Cheguei na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, estava tendo um curso Perspectivas. Fiz esse curso, isso mudou completamente também a minha visão de mundo. Eu percebi que eu podia não só doar o que eu tinha, doar o meu tesouro para projetos de impacto, para projetos missionários, mas também atuar, fazer parte da missão de Deus no dia a dia.
né? Então eu comecei a conectar, ou resgatar essa conexão entre a minha vida de domingo com a minha vida de segunda a sábado. Isso começou a fazer muito sentido para mim. Conheci o movimento Lausanne, conheci o documento dele sobre Business as Mission. Fiquei encantado, comecei a procurar todo mundo que tinha no Brasil e fora do Brasil sobre esse tema. Também comecei a ajudar empreendedores a desenvolverem seus negócios. Como eu tinha voltado para a área de inovação, estava bastante em contato com aceleradoras, incubadoras e outros agentes de transformação. E aí surgiu a ideia, nesse meio tempo, com outros amigos. A gente montou um conselho de governança, então pessoas bem experientes que estão com a gente até hoje na aceleradora. Fiz um plano de transição de carreira, larguei o meu emprego final de 2015. Em 2016 foi o primeiro ano que a gente começou aí a tentar acelerar negócios, não só no Brasil, mas fora. Em 2017 que a gente começou uma forma mais estruturada. Então foi esse um passo a passo aí bem resumido de como que foi essa jornada, essa mudança, não só de carreira, mas também, mais importante ainda, de significado, de propósito. Então, ressignificando que hoje, por mais que eu possa servir na igreja, ou tocar guitarra no louvor, ou dar a minha oferta para projetos, mas principalmente o meu propósito de vida, o meu chamado é para atuar de segunda a sábado, sendo um missionário aí, compartilhando os valores do reino todos os dias. E essa mensagem que eu queria compartilhar, esse pouquinho da minha história, compartilhada aí com vocês.